Hoje o Kong nos trouxe um dos lugares mais intensos que já fomos, a Medina de Fez. Pense em um dia muito doido, mas muito legal. Ai, meu Deus! Comemos carne de camelo. Não é apenas uma cidade antiga, é um labirinto vivo, com mais de 1000 anos de histórias pulsando em cada esquina. Aqui dentro, o tempo lhe parece ter parado, mas a vida ela continua vibrando por todos os lados que a gente olha. Foi sem dúvida uma das experiências mais marcantes que vivemos nos últimos anos. Habibi, Habibi. Ó. Crocante, né? E eu tomei água, uma água muito duvidosa, e eu tô agora aqui esperando o piriri. Kong ligado, já prestes a sair aqui desse lugar que foi demais ontem à noite, a gente gostou muito de ficar por aqui. E agora, destino de hoje, nós vamos pra Fez, sabe lá onde foi gravado aquele O Clone? Acho que foi a última novela que eu assisti na minha vida, O Clone. Então a Jade, ela nasceu lá em Fez, nessa cidade que a gente vai visitar hoje. E ela é famosa por aqueles negócios que tingem o couro. Então a gente quer visitar uma Medina que parece que é a maior do mundo, essa Medina. E tem muita coisa ali dentro. Acho que precisa até de um guia para você entrar na Medina para não se perder. Porque quando você entra ali, o seu celular acaba não pegando mais. Então você muitas vezes pode até se perder ali dentro. Bora entrar no Kong e dirigir até Fez. Olha a Paty dirigindo sozinha o caminhão, meu Deus do céu. Vai ficar sozinha aí no deserto? Tá mais preocupado em tirar selfie aí do que dirigir, eu tô achando, viu? Estamos chegando em Fez. É a segunda maior cidade aqui do Marrocos, ela só perde para Casablanca, mas é gigantesca, tem 1,2 milhões de pessoas. E o que quer dizer quando tem 1,2 milhões de pessoas numa cidade? É que o trânsito é caótico, é muvuca, é gritaria, é confusão. A gente está começando a entrar bem na cidade de Fez agora. Mas Fez é uma cidade bem organizada. A gente começou a entrar aqui numa rua cheia de palmeiras, né, ou coqueiros, isso. Super bonito, muito verdinho, assim. E a gente está indo num camping que tem bem perto da cidade, porque a gente quer visitar uma mesquita ali, que é grandona e é super famosa. E nós queremos visitar a Medina de Fez, que é uma das maiores do mundo. Primeiro, estamos invisível em Fez. Check! E aí, como tá sentindo dirigindo aí em Fez? Ó, a maconha tá rolando solto aqui na rua. Assim, o cara passou, soprou aqui, muito cheiro. Já espirrei aqui. Mas assim, é caótico. Assim, é o mais caótico que a gente viu. A cidade é muito grande e a gente nem entrou dentro da cidade. Isso aqui é só os arredores. Meu GPS tá doido aqui, ele quer descrever toda a rotatória para entrar direita, esquerda, óbvio, para sair da rotatória. Ela tá super preocupada. Muito preocupada que tá essa porra aqui de Fez. Tá tudo certo, a gente tá chegando 4 quilômetros mais e a gente tá lá. Caótico aqui, sabe? Me lembra muito a Índia. Eu tive a oportunidade de morar 2 anos na Índia. Há 200 milhões de anos atrás. Eu estava começando minha carreira profissional. Me mandaram lá pra Índia, fiquei lá 2 anos penando. E realmente é muito parecido. Já abriu. Agora achamos alguém mais lento que o Kong. Agora ferrou. E Fez tem uma Medina gigantesca, que é essa aqui que está na nossa frente. Então a gente veio com um guia turístico, porque é impossível você conseguir andar dentro da Medina e não se perder. São mais de 9.000 ruas lá dentro. Imagina como que é. É um labirinto total, né? Então a gente vem com guia, a gente vai visitar a Medina hoje durante a manhã toda, vai conhecer umas coisas bem interessantes que tem aqui. Tem um cortume de pele para fazer bolsas, roupas.
que tem um cheiro bem ruim. Chama Tannerai, se não me engano. E a gente vai lá conhecer. Watching better. Meu Deus, Gru. Gru, eu não vou conseguir. Olá, senhora. Eu tô saindo porque eu não tô conseguindo. Claro que eles me deram uma... porque o cheiro é insuportável. Aqui são as peles das ovelhas que eles estão colocando num negócio aqui. O cheiro é insuportável. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Que doido. Sir. Nossa senhora, vocês verem, nosso guia é muito doidinho, ele é muito bom. Aliás, se vocês vierem aqui pro Marrocos, chamem ele, tá? As pessoas ficam lá em cima, ó, todas tirando foto. Ele trouxe, acho que no meio do negócio. Que experiência incrível. O Curtume de Fez é um dos lugares mais impressionantes e intensos de todo o Marrocos. Aqui, o trabalho dos curtidores quase não mudou nada desde a Idade Média. O cenário parece uma pintura viva, dezenas de tanques redondos, cheios de pigmentos naturais, com açafrão, páprica, indigo, onde o couro ganha cor e vida. O cheiro é forte, a rotina é árdua e o calor deixa tudo mais intenso. É muito doido isso, sério. Mas antes de virar bolsa ou jaqueta, cada peça passa por um processo pesado. Os trabalhadores, eles mergulham o couro cru em tanques de cal, excremento de pombo, uma técnica ancestral que amacia a pele. E tudo isso feito à mão. Essas peles aqui, as que provavelmente seria vaca, porque é gigante, né? Mas tem pele de dromedário, que é o camelo, tem pele de bode. Uau! Como se não bastasse, o nosso guia ainda teve a brilhante ideia de colocar a gente para andar em cima dos tanques. E eu só pensei, se eu escorregar aqui, acabou a minha carreira no YouTube. Mas nós sobrevivemos e ganhamos a história mais aleatória da viagem. Nossa Senhora! Eu tô em choque que eu entrei nesse lugar. Vocês não têm noção, até esqueci o que eu tinha que falar ali dentro. É impressionante, assim. Acho que se você tiver o estômago fraco, não vem. Chazinho vai pra acalmar os ânimos, né? Porque o negócio ali foi intenso. Agora nós vamos tomar um chá aqui junto com o pessoal que trabalha ali. E aí ele faz o chazinho na hora, um chazinho de menta gostoso. E olha, o que salvou hoje aqui foi essa mentinha aqui. A Paty falou isso inúmeras vezes, mas o cheiro, ele é tão intenso que quando a gente entrou, ela teve que voltar lá pra fora porque você quase passou mal, não foi? Não, eu ia chamar o Uber. E a parte legal é que todo mundo que trabalha ali toma café exatamente aqui onde a gente tá agora. Então a gente vai tomar o chazinho de menta. A gente tá vivendo a experiência de verdade aqui, né? Não é só simplesmente ir lá em cima no Curtume e tirar fotinha, né? E olhar. Meu, impressionante. Eu não imaginava que existia um negócio desse no mundo. Intensa a experiência, não é? Nossa, é impressionante. É chocante, assim, a palavra. Brasil. Oh, Brasil, bem-vindos. Acá aqui grava a crônica. Vamos cantar ela, Giovanni. Eles deram uma omelete aqui pra nós.
E é feio fazer desfeita, né? Mas assim, eu acho que você precisa ter um psicológico muito bom pra você conseguir comer depois de passar ali no português. Aqui, ó, nem se abalou. Eu não tô conseguindo. Tô só no chazinho aqui pra voltar à vida. Mas é muito bom. Eu tô gostando. Mas o que acontece é o seguinte, não é que a comida é boa, ruim, não é isso. Ele é tão intenso. Eu não sei descrever o tipo de cheiro. É um cheiro de, talvez, algum tipo de ácido com algo que está se decompondo. Um cheiro, sabe o cheiro? Ovelha tem um cheiro forte também, né? Eu senti muito cheiro. Assim, não dá pra explicar. Não, é tudo junto, misturado, e daí, no final dessa experiência, você tem que comer o seu omelete, entendeu? Se não é mais desfeito, então eu estou comendo aqui. O Duda tá fazendo a minha parte. Mas ele já sabia, porque eles deram um omelete pra nós dois, entendeu? Todo mundo come um, então a gente ganhou meio. Mas eu vou deixar minha parte pra ele, porque ele é maior que eu, então ele precisa de mais energia. Então fica pra você, tudo certo. No alto das varandas, os visitantes observam essa coreografia antiga, enquanto a Medina pulsa ao redor. Fez é isso, tradição, caos, cores e muitos contrastes. Depois de sair dali, ainda meio zonzos do cheiro, subimos até as lojas. Aí tudo faz sentido. É pele de antílope. Olha isso. Uau. 35 cores diferentes tem. Ó, essa é da cor do Kong, ó. Vou fazer uma blusa bem bonita. Ó. Que legal. Eu não sei, tipo, esses... Porque é tamanho, né? Ou cada um de trabalho. Tudo aquilo ali nasceu lá embaixo, naqueles tanques medievais. Dá um respeito gigantesco de ver todo o processo completo. Esse aqui é só de camelo. Camelo. Aquele lá atrás amarelo é de cabra. Escolhe aí, Grudes. E também gostei desse daqui, ó. Que lembra um pouquinho as cores do Kong, ó. Cinza, né? Com preto. Agora chegou aqui na parte dos casacos, ó. Aqui é uma cooperativa, então tem milhões de coisas, né? Olha que bonito esse. Nossa, que gostoso. Experimenta esse. Olha, eu gostei desse aqui, que é uma vibe mais velejadora. Bonito, né? Essa é caríssimo, não. Nossa, eu tô com meus rímels aqui, tô borrado, porque eu chorei lá embaixo com aquele cheiro, Duda nem me avisa. Isso é bom para os dias que estão chovendo. Pra eu ir lá fora, filmar o Kong. Ó. Chapeuzinho vermelho. Ó, meu amigo que saiu daqui falou que é 3.800 dirhams. Sabe o que é 3.800? É 380 dólares. Meu Deus do céu. Ah, bonito, preto. Todo, com rojo, que bem guapo. Bem bonito. Uau, que lindo. Blanco que passa com... Quantos camellos? 15.000 camellos para ella? Camelos? Olha, tu quer me comprar agora camelo. 15 mil é bom? Marruecos antes para mariaje, camellos. É bueno? Sim, é bueno. Ó, tô valendo bem, hein? Esse antílope também é? Puedo plancharla, planchar. Tem que dar passagem. Impossível não comprar nada nesse lugar. Aquela para trás menos, 100 gramas. 1.100 gramas. Agora a gente vai andar numa ruazinha que é bem estreita. Aí a gente tá saindo fora das rotas turísticas. Ele conhece muito aqui dentro da Medina. Ele tá levando a gente em lugares bem diferentes.
Depois do que ele fez com a gente lá, eu não espero mais nada dele. Nunca imaginei que ia acontecer isso hoje. Porque lá atrás ele falou que eu valia 15 mil camelos. 15 mil, 15 camelos. 15 só, tá? Ah, 15 camelos. Eu já tô aqui me superfaturando. Ela deu inflacionada no mercado, já mandou os 15 para 15 mil. Que é, tipo, lá pro Duda me vender. Mas já queriam me dar 15 camelos. É. Ele falou que é um preço ok, tá bom. Pro que é. Não vai rolar. A mulher dele prepara isso daqui na casa dele. Então é um doce assim muito típico aqui de Marrocos. E para nós experimentarmos. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Já. Marrocos, ele tem uns sabores muito diferentes que nós do Brasil acho que nunca sentimos, né? Isso aqui é um docinho, uma massa dentro. Eu não sei nem o que eles colocaram aqui dentro, mas é delicioso a hora que você morde. Tem uma casquinha e faz, ó. Crocante, né? Pedacinho do céu. Senti um pouquinho de pistache. Você sente ou não? Tem tipo um anis no meio, né? Olha que estreitinha que é essa rua. Ai, pra quem é claustrofóbico, isso aqui não é legal, não. Uau. É muito, muito estreito, ó. Dá quase pra pegar o ombro de um lado pro outro, né? Muito legal isso. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ele tá pedindo desculpa de fazer eu comer isso. Surprise! Carne de camelo. Essa daqui é a primeira vez pra mim. Olha como é que é a textura. Parece carne de vaca. Parece que é um pouco mais rígida isso, falaram, né? Tem que testar pra ver como que é. E você sabe que, tipo, se eu não gosto, eu falo mesmo, eu né? amei. Porque... Mas daí a gente comeu o tubarão, eu não consigo comer, mas esse daqui é delicioso. Delicious. Uau, obrigada, Ali, pela experiência. Muito obrigada. Eu nunca comeria isso se não fosse por ele. E os gatos têm um negócio, hein? Vou te falar, porque ele tem alergia a gato, mas os gatinhos adoram ele. Agora nós vamos aqui no lugar da tecelagem, na Medina. Fez também é famosa pelos seus tecidos e pelos lenços tradicionais, aqueles que colocam na cabeça para proteger do sol e da areia. Eles são feitos em teares manuais de madeira, do jeito ancestral mesmo. O artesão puxa os fios, bate com força, troca as cores e vai surgindo o desenho. Uma seda feita de planta, super macia e cheia de brilho. As cores variam entre azul, vermelho, amarelo e de verde, cada um com um significado cultural diferente. Assim usa no deserto quando tá muito vento, ó. Tampa o nariz. Olha lá. Ah, que legal.
Já, ok. Guarda mesmo. Tá legal? Linda essa cor também. Que dúvida! São muitas cores bonitas, ó. Agora a gente tá escolhendo aqui um lenço cachemire pra gente poder ir no deserto, ó. Muitas cores. Você quase fica doido aqui pra escolher. Agora acho que a gente vai tirar fotos com as roupas típicas aqui do Marrocos. O nosso amigo nos trouxe aqui. Tô suando. Uau! E aí? Bem bonitão, hein? Se achando. Era o sonho do Duda fazer isso, vocês acreditam? Ele vai colocar um negócio na minha cabeça que eu... Inshallah! Tô me sentindo na novela do Clone aqui. Que legal isso. Bem... Não pode beijar. Fez é o tipo de cidade que te engole. A Medina é um labirinto vivo, cheia de cheiros, texturas e surpresas. E conheça o Guerrab. Tradicionalmente, o Guerrab era um vendedor de água do Marrocos. Ele andava pelas ruas das Medinas e souks, oferecendo a água potável para os viajantes e comerciantes. Bem antes da popularização das garrafas plásticas e de água encanada. Ele era uma figura essencial no dia a dia das cidades marroquinas, especialmente nas regiões quentes, como Fez e Marrakech. Ele vestia um traje muito típico e facilmente reconhecido pelo visual colorido e chamativo. O chapéu icônico enfeitado com franjas vermelhas e fitas brilhantes. Colete vermelho colorido coberto de pequenos copos de metal, tradicionalmente de latão, bronze ou cobre, pendurados pela frente. A única coisa que a gente não sabia é que não era para beber exatamente essa água, e sim apenas tirar algumas fotos. Primeira gafe no Marrocos. Eu ouvi que ele falou, bebe água! Eu tomei água. Água era gostosa, mas não era para beber. Ok? Ai, meu Deus. Não agradar? No. You need to keep her. Ok. Não morrendo tá bom. Piriri, tudo bem. Que lindo, olha isso. Que lindo. O Ali nos trouxe num dos restaurantes preferidos dele aqui, que falou que é lindo, que a comida é muito boa. Isso daqui é a cara do Marrocos, mais original que você pode ter, né? Lindo. E algo que me chama muito a atenção durante esse tour que nós fizemos aqui pela Medina foi o fato de que não só tudo é extremamente diferente pra gente, mas a cada lugar, a cada esquina que a gente passa, a gente sente um tipo de cheiro diferente, uma sensação diferente de estar num lugar que pra gente é fora do comum, né? É diferente. Então, assim, eu tava falando assim o que eu tava sentindo durante esse tour que a gente fez na Medina. Caraca, isso aqui é só a entradinha. Isso porque a gente foi andando e comendo pelo caminho. Foi carne de camelo, foi o docinho da titia que tava lá, que é a amiga dele. Batizada. Foi água batizada. O que mais que a gente fez? Sei lá, a gente foi comendo tudo pelo caminho. A gente tá com pouca fome, mas ele falou que é uma experiência única comer nesse restaurante. Então a gente vai comer todas as entradinhas e depois o nosso prato principal, que chega daqui a pouco. É de carne, amêndoas e ameixas. Deve estar bem quente. E o meu é um frango, né? Com cebola caramelizada. E essas amêndoas aqui em cima com arroz. Vamos experimentar. Essa panelinha de barro aqui deixa o negócio fervendo, tá borbulhando quando chegou aqui, né? Vamos experimentar pra ver como é que tá.
Deus! É fumaça. E depois de viver toda a experiência de Fez, nós fomos conhecer o outro orgulho de Fez, as cerâmicas e os mosaicos famosos no mundo inteiro. Bem difícil fazer ali, não é fácil não. Nossa, ele faz com uma facilidade ali. Nossa senhora, muito difícil. Eu até tentei fazer um vaso de tagine no torno e olha, parece fácil até você encostar no barro. Depois vimos os artesãos dos mosaicos. Eles cortam cada pedacinho de azulejo com um martelinho especial no olho e sem molde nenhum. E a parte mais incrível é que eles montam tudo virado de cabeça para baixo. O mosaico final só aparece quando eles viram a peça. É muita paciência e precisão e arte. Saí dali com outra visão. Tudo aquilo que a gente vê pronto nas lojas, mesas, espelhos, azulejos, nascem ali, de um trabalho completamente manual. E é lindo demais. Nossa última parada do dia aqui para ver a Medina aqui de cima. Uma vista panorâmica para ver exatamente tudo que a gente fez hoje, que foi um dia incrível, inesquecível, algo que eu acho que para sempre na minha vida eu vou lembrar desse dia com muito carinho. Sinceramente, eu não imaginava ver tudo isso tão próximo, tudo que eu tinha já visto em filmes, novela e assim por diante. Dessa vez a gente conseguiu ver assim bem de pertinho, então foi algo especial. Agora vamos dar essa olhada aqui, essa vista panorâmica aqui de cima. A Paty já tá lá na frente. Habibi, Habibi, Habibi. Ó, a menina lá da novela, eu não lembro o nome dela, lá que ela ficava, Inxalá, muito ouro. É a Jade, Não é a Jade, é a outra. Tu até assistiu essa novela, hein? Ela ficava, Inxalá, muito ouro. Não vi ouro nenhum aí, ó. Mentirosinha. Nossa, olha que lindo. É uma cidade isso, né? Só que só dentro da Medina são mais de 300 mil pessoas que moram e trabalham. E eles sobrevivem, a maioria deles, de artesanato. Então, por isso, quando você vai lá, tem milhões de coisas de artesanato para vender, que eles fazem lá à mão, ficam lá trabalhando o dia todo enquanto a gente está passeando. A gente recebeu várias mensagens das pessoas falando, é super perigoso, não sei o que lá. Até agora eu não me senti um minuto com medo ou insegura. As pessoas são muito educadas, legais. Eu escutei 1 ou 2 guapas hoje de manhã lá dentro da Medina, mas todo mundo super respeitoso, não tem aquele assédio que as pessoas acham que tem no Marrocos. Tanto é que falo que o Marrocos é um dos países mais seguros aqui da África para você viajar, é óbvio. Perigo tem no mundo inteiro, né? Mas a gente se cuida e sempre torce para dar tudo certo. Me sentindo a Jade aqui hoje nas areias do deserto Saara. Parece que deu uma acalmada aqui no vento, tá começando a ficar bom o tempo de novo. Engraçado que lá na Joy a gente sempre tem o vento que vem de uma direção, sempre. Às vezes ele dá uma mudadinha, mas aqui no deserto eu vejo que o vento fica girando assim. Então ele tá vindo de lá, daqui a pouco vem daqui, vem dali, tipo uma bagunça. Nossa, tá entrando vento na areia no meu olho, que eu vou pegar um óculos.